Muito bem, queridos. Nesses dias do curso, nós vamos ler sempre um texto para nós dedicarmos mais tempo ao que nós vamos meditar, para que assim possamos aproveitar ao máximo e aprender muitas coisas acerca da oração, a teologia bíblica da oração. Tudo que a Bíblia fala para nós acerca de oração. Em primeiro lugar, toda a Bíblia Sagrada é uma coletânea de livros de oração. Amém? Toda a palavra de Deus é uma coletânea de livros de oração. Os 66 livros da Bíblia Sagrada nos ensinam a orar, nos motivam a orar, e como a palavra de Deus é viva e eficaz, é ela quem alimenta a nossa oração. Nós podemos dizer que existem dois tipos de oração. Um tipo correto e um tipo incorreto. Não pense que toda oração é correta, porque a oração é correta. Tem muita oração incorreta e tem uma oração correta. Não pense que toda oração, tem gente que fala assim, não, fulano está na reunião de oração, então que beleza, né? Melhor estar orando, tá? Mas nem toda oração agrada a Deus. Nós vamos ler durante o curso alguns textos onde diz na Bíblia que tem oração que desagrada a Deus. Tem oração que deixa Deus até irado. Tem um salmo que Davi fala assim, até quando estarás irado com a oração do teu povo? Porque esse povo está orando errado. Podemos definir a oração incorreta como oração antibíblica. Tem muita oração que não segue os padrões da palavra de Deus. Oração antibíblica. Toda oração antibíblica, ela é errada. Nós vamos ver aí alguns modelos. A oração correta diante de Deus segue os padrões estabelecidos pelo próprio Deus na Sagrada Escritura. Nós não temos que orar como nós queremos orar, do jeito que nós queremos orar. Nós temos que orar do jeito que Deus quer que a gente ore. O culto a Deus não é uma invenção de homens, não é a gente se ajuntando para apresentar para Deus aquilo que nós queremos apresentar. Não, o culto a Deus tem que ser do jeito que Deus estabeleceu que Ele quer receber. No Antigo Testamento tinha um tipo de culto que Deus ensinou à tribo de Levi, a tribo sacerdotal, né, através do sacerdote Arão, irmão de Moisés, como que Deus queria ser cultuado ali. E aí, depois de Deus ensinar tudo para eles, como que Deus queria ser cultuado, aí vieram dois filhos de Arão, um chamado Nadab e outro chamado Abiú, que resolveram inventar uma coisa nova que eles acharam bonito, acharam uma boa ideia e eles quiseram apresentar aquilo lá no culto. Um fogo lá estranho que Deus não havia estabelecido, não estava dentro das normas para cultuar a Deus. Deus não quer ser cultuado do jeito que o homem o quer cultuar. Deus quer ser cultuado do jeito que Ele estabeleceu ser cultuado. O homem tem que aprender, através da palavra, como prestar culto a Deus e obedecer e fazer isso. Nadab e Abiú chegaram diante de Deus e apresentaram um elemento diferente dentro do culto, um elemento que Deus simplesmente não tinha pedido, não tinha requerido. O que aconteceu com eles? Morreram queimados.
na hora. Alguém hoje, nos dias de hoje, poderia dizer assim, puxa vida, mas não foi muito radicalismo? Será que Deus não exagerou? Só porque eles trouxeram um negócio lá diferente no culto, por causa disso Deus os matou. Será que Deus não foi exagerado? Tem muita gente que pensa isso por aí. Não. Deus não aceita culto inventado pelo homem. Deus quer ser cultuado do jeito que ele estabeleceu na palavra que ele quer ser cultuado. O culto não é um monte de homens fazendo as suas vontades. O culto é um monte de pessoas fazendo a vontade de Deus. Isso é culto a Deus. Culto a Deus não é as pessoas se reunirem para cada uma fazer aquilo que ela gosta, fazer aquilo que ela quer, apresentar aquilo que ela quer apresentar. Isso Deus não aceita. Deus não participa desse tipo de culto. Isso não é culto a Deus, isso é culto ao próprio homem. É culto à vontade do homem, é culto à ideia do homem, é um culto humano e não divino. Deus não participa, Deus não está nesse culto. Não é uma reunião em nome do Senhor, porque uma reunião em nome do Senhor é uma reunião com os critérios do Senhor, para se realizar a vontade do Senhor, para renunciarmos à nossa própria vontade, o nosso próprio querer e fazer a vontade de Deus. Por isso nós vamos ver, dentro desse mês de agosto, meditando sobre a oração, nós vamos ver item por item do Pai Nosso, e o central do Pai Nosso é: faça-se a tua vontade. A vida cristã é vida centralizada na vontade de Deus. A vida cristã é uma vida descentralizada da própria vontade. O que define o cristão é, dentre outras coisas, alguém que renunciou completamente às suas vontades para fazer exclusivamente durante toda a sua vida a vontade do seu Senhor. Jesus é o seu Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. Porque não adianta chamar Jesus de Senhor e não fazer a vontade dele. Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, tem muitas orações aí que o povo gosta de repetir, Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus acrescentou ali, nós estamos lendo aí Mateus 7, Jesus acrescentou ali, muitos naquele dia, no dia da prestação de contas, no dia do juízo, me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus respondeu, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Oração faz parte do culto a Deus. Não é o único elemento do culto a Deus, mas é um dos elementos do culto a Deus. A oração foi estabelecida por Deus. Uma das maneiras que Deus quer ser cultuado é pela oração. Mas Ele ensinou na palavra quais os critérios dessa oração. Como deve ser essa oração. Os elementos que devem compor esta oração. Não é oração que brota da mente, da invenção do homem, mas do que o próprio Deus estabeleceu. Se o homem inventa, aí ele cai no pecado de Nadab e Abiú.
Só que Nadab e Abiú morreram na hora fisicamente. E as pessoas podem morrer, mas não fisicamente, na hora, mas morrer espiritualmente. Tem muita gente que pensa que está viva espiritualmente, mas está morta diante de Deus, porque não pratica uma espiritualidade moldada pela palavra de Deus, mas pelos critérios que ela mesma inventou, ou pelas ideias aí que muita gente inventou. Está cheio de gente aí, cheio de ideia para trazer para a igreja, cheio de ideia para trazer para culto, e as pessoas só vão acatando essas ideias sem observar na Escritura se Deus quer isso ou não quer isso, ou como Deus quer, ou como Deus não quer. Hoje muita gente chega pregando aí, vem dos Estados Unidos, não sei de onde mais, pregando aí em igrejas, reúne multidões, faz o maior sucesso e ninguém pergunta, como o povo de Bereia, em Atos 17, perguntou ao apóstolo Paulo: mostra para nós na Bíblia, nas Escrituras, se as coisas são realmente assim, se nós temos que realmente fazer isso. Se nós temos que realmente, por exemplo, trazer cobras aqui para a igreja, cobras venenosas, para todo mundo se picar. Apareceu nos Estados Unidos aí uma igreja, a igreja da serpente, em que as pessoas tinham que trazer cobras, porque Jesus disse aqui em Marcos capítulo 16, pegarão em serpentes e elas não lhes causarão nenhum dano. Aí estão trazendo cobras para a igreja. O que aconteceu? O primeiro a morrer envenenado foi o pastor. O pastor morreu envenenado. Aí o pastor substituto continuou. Está lá o povo ainda com as cobras. Jesus não mandou fazer isso. Não faz parte do culto a Deus. Jesus disse que, podendo alguém, talvez, estando pregando o evangelho por aí, sofrer um acidente com uma víbora. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 28, quando Paulo naufragou na ilha de Malta, eles estavam ali acendendo uma fogueira, e Paulo foi pegar uns gravetos para juntar na fogueira, e uma víbora picou a sua mão. Os nativos falam assim: olha só, esse homem realmente é um homicida. Porque se ele não for, porque tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Esperaram que ele viesse a inchar e a morrer, e não aconteceu nada com Paulo. Aí mudaram, não, ele deve ser um Deus. Aí já acharam que já mudaram de ideia, acharam que ele era um Deus. Ali se cumpriu exatamente o que Jesus falou: que pegarão em serpentes e não sofrerão dano algum. Não é que a pessoa vai lá pegar uma serpente por aí. Significa, entre outras palavras, que Deus nos guarda de muitos males, de muitos acidentes. Ok? Deus nos guarda de muitos acidentes, quando nós não estamos procurando com as nossas próprias mãos esses acidentes. Tá? Não adianta a pessoa entrar no carro aí e correr a 250 km por hora e orando: Senhor, me proteja. Não adianta, ela está com as suas próprias mãos procurando o acidente. Então anda devagar e o Senhor te protege. E o Senhor te protege daquilo que você não pode se proteger, daquilo que você não programou. Paulo não programou que ali ia ter uma víbora e foi lá pegá-la. Ele não viu a víbora. Ele foi pegar os gravetos e a víbora o mordeu. Então tem gente que traz essas coisas mal interpretadas da Bíblia e enche o cristianismo dessas práticas, desses atos que são, na linguagem de Nadab e Abiú, fogo estranho. Coisa que o Senhor não pediu, coisa que os homens inventaram por sua própria conta. Deus não aceita. O culto a Deus é feito com elementos do próprio Deus, que o próprio Deus enviou. Em outras palavras, é assim: o culto a Deus e a oração faz parte do nosso culto a Deus, não nasce de baixo para cima, não nasce do coração do homem para Deus.
O que nasce no coração do homem e vai para Deus, Deus não aceita. Deus não aceita. Pode ser a coisa mais bonita que você achar. Pode ser a melhor das intenções. Alguém pode dizer, puxa, Nadab e Abiú tinham a melhor das intenções. Deus não aceita. Assim é Deus. Culto a Deus não é de baixo para cima. É de cima para baixo e volta para cima. O culto a Deus, a maneira como que Deus quer ser cultuado, nasceu no coração de Deus. E Ele inspira o seu povo com isso. Então o seu povo obedece e devolve para Ele, então, em forma de culto, em forma de oração, em forma de obediência a Ele. E assim que Deus é cultuado. Deus é cultuado pela obediência franca, sincera, radical e negociável. Aleluia? A oração é um dos fortíssimos elementos do nosso culto a Deus. Culto a Deus não é apenas a nossa reunião aqui. A nossa reunião aqui, que começou 7h30 e termina 9h30, a nossa reunião aqui é uma congregação. Tá? É uma congregação. O que é culto a Deus, do qual a oração faz parte? Culto a Deus é o que Jesus chamou em João capítulo 4 de verdadeira adoração. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto. A gente fala muito e abre poucas vezes lá. Então abra agora. João capítulo 4, versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Leiam vocês agora, 23. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês. Jesus está falando nesse texto acerca da verdadeira adoração. Se existe verdadeira adoração, porque também existe falsa adoração. Existe muita falsa adoração. Tá? O Pai quer verdadeiros adoradores e não falsos adoradores. Tá? Não falsos adoradores. A verdadeira adoração pode ser resumida numa única palavra: obediência. Amém? Por isso que alguém uma vez disse brincando assim: o alfabeto do homem é ABCD. O alfabeto de Deus é OBDC. Tá? Obediência é adoração. Nas últimas décadas, tá? Inventaram um negócio chamado música de adoração. Não existe música de adoração. Nós cantamos agora, não é música de adoração. E existe outra música diferente que não é de adoração, música de guerra. Não existe isso. Não existe isso. Biblicamente isso não existe. A adoração
começaram a dizer nas últimas décadas que adorar é cantar, que adorador são os cantores. Tem até por aí CDs, revistinhas dos adoradores, e os adoradores aí são os cantores que estão por aí cantando música gospel, por aí são chamados de adoradores. Não, não, senhor. Esse conceito está errado. Adoração não é música. Adoração é obediência. O verdadeiro adorador que o Pai está buscando é alguém que, de coração, obedeça a sua palavra. Quem obedece a palavra de Deus, em tudo quanto faz, está adorando a Deus. Quem obedece a Deus, adora a Deus no seu trabalho, adora a Deus no seu estudo, adora a Deus nos seus afazeres, adora a Deus tanto em coisas pequenas como em coisas grandes. Dar o dízimo, dar ofertas é uma maneira de adorar a Deus com os seus bens, com as suas posses. Isso é adoração a Deus. Tá? Uma dona de casa lavando a sua casa, ou lavando roupa, ou fazendo comida, se ela está fazendo aquilo com o coração totalmente voltado para Deus, em obediência ao Senhor, por amor ao Senhor e aos seus entes queridos, ela está adorando a Deus na hora que está fazendo tudo isso. O motorista que está dirigindo o seu carro aí, ou a sua motocicleta por aí pelas ruas aí de Anápolis, aonde quer que ele vá, se ele estiver debaixo da obediência ao Senhor, se ele estiver obedecendo a Deus significa dirigindo com segurança, não causando risco nem à própria vida, nem à vida do próximo, mas obedecendo a Deus e, inclusive, dirigindo em oração. Tem que dirigir em oração hoje em dia. Dirigindo em oração, pode ter certeza que ao dirigir o seu carro, no ato de dirigir o seu carro, ele está adorando a Deus. Você adora a Deus até tomando banho. Você adora a Deus trocando de roupa. Você adora a Deus penteando o cabelo, se precisar. Né? Você adora a Deus em qualquer circunstância. Até mesmo em algum tipo de lazer que você faça. Se fizer isso em obediência a Deus. Tudo que você faz em obediência a Deus é adoração a Deus. Inclusive, quando você canta um cântico a Deus, quando você canta um cântico, você está adorando a Deus. Se você é uma pessoa obediente. Quem é obediente, até quando canta, adora a Deus. Agora, quem não é obediente, nem quando canta, adora a Deus. Está irritando a Deus. Deus se irrita com a desobediência. Deus se ira com a desobediência. Toda desobediência é pecado. Repita essa frase, por gentileza. Toda desobediência é pecado. 1, 2, 3 e... Todo pecado é desobediência. Desobedecer a Deus não é adorar a Deus. É o contrário de adorar. Qual é o contrário de adorar? Quem sabe? Uma palavra. Todos vocês sabem. Não ouvi? Profanar. O contrário de adorar é profanar. Hoje em dia, tem mais crentes profanos do que crentes adoradores. Deus busca crentes adoradores, verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores primam pela obediência radical e inegociável ao Senhor.
A pessoa obediente obedece a Deus em tudo. Principalmente na maneira de cultuar a Deus, na maneira de orar a Deus, na maneira de se relacionar com Deus. Ele quer obedecer ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando conheceu o Senhor Jesus, ele quis logo saber duas coisas. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a segunda coisa, ele perguntou, o que queres que eu faça? Que eu quero te obedecer. Isso é quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus quer obedecer a Deus. Pode pegar isso aqui, amados, como um termômetro, tá? Isso é um termômetro indicando quem conhece de fato a Deus e quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus quer saber a sua vontade, quer estar no centro da sua vontade, quer obedecer à sua vontade. Quem não conhece a Deus não quer nem saber da vontade de Deus. Ele quer impor a sua própria vontade. A pessoa que impõe a sua própria vontade, isso é um sinal característico de que essa pessoa não conhece a Deus. Jamais viu a Deus. Jamais teve experiência com Deus. Jamais teve conversão. É uma pessoa apenas religiosa, mas não é convertida. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Deus não existe para fazer as nossas vontades. Deus existe para que nós façamos a vontade dele. Não fomos nós quem criamos a Deus. Foi Deus quem nos criou. Ele nos criou para fazermos a vontade dele. Deus não criou o homem para o homem andar por aí com vontade própria. A vontade própria do homem nasceu do pecado do homem. Deus criou o homem para fazer a vontade dele, porque a vontade dele é soberana, eterna, e em Romanos 12:3, 12:2, tem 3 qualidades da vontade de Deus. Quais são as 3? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem é má, imperfeita e desagradável. Você notou que sempre que você, na sua vida, faça uma revisão da sua vida, sempre que você quis impor a sua vontade, teve muita gente que você teve que passar por cima delas? Teve muita gente que ficou triste com você? Teve muita gente que você teve que ferir? Sempre que o homem impõe a sua vontade, ele tem que bater na cara de muita gente. Ele tem que ir contra muita gente. Entendeu? Porque a sua vontade não é boa, a sua vontade é má. A sua vontade não é perfeita, é imperfeita. A sua vontade não é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, ele também vai desagradar muita gente. Muita gente que está fora da vontade de Deus. Mas ele está agradando ao Senhor. E Paulo disse assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se eu tiver que agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Em termos de igreja, eu conheço muitos pastores que têm problemas com isso. Ele sente que, para que as pessoas fiquem na sua igreja, para que as pessoas fiquem na sua congregação, no seu rebanho, eles têm que agradá-las, fazer aquilo que elas gostariam, agradar o ego delas. E por isso as pessoas ficam aí se elas forem agradadas. Eles caem em Gálatas 1:10. Não são servos de Cristo Jesus. Não estão fazendo a vontade de Cristo Jesus.
Jesus. A vontade de Deus não agrada o homem, porque a vontade de Deus quebranta o homem. A vontade de Deus humilha o homem, porque o homem precisa dessas coisas para se santificar, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não fica por aí fazendo a vontade de ninguém. Deus faz a vontade dele. E é esse o grande elemento da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é obediência radical à vontade de Deus. O que tu queres, Senhor, eu farei. E eu aprendo o que o Senhor quer, a vontade de Deus está explícita na sua palavra. É por isso que o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por que ele medita de dia e de noite? Porque ele quer obedecer. Ele quer conhecer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus. Ele quer saber qual é a vontade do Senhor e ele quer viver, praticar, realizar na sua vida a vontade do Senhor. São esses que vão para o céu, os que se submetem à vontade do Senhor. Fora isso, não tem céu. Tem inferno mesmo, condenação. Nem isso. A verdadeira adoração, isso é o culto a Deus. Quando que o culto começa? O culto começa na nossa vida, na vida de cada um de nós, no exato momento da nossa conversão. O culto já começou. O culto começa no ato da conversão. Antes da conversão, estávamos em desobediência a Deus. No ato da conversão, somos colocados no status espiritual de obediência a Deus. Somos colocados no estado de culto. Culto não é uma coisa que não é culto, aqui é uma reunião. Aqui é uma congregação. O culto é ininterrupto. Uma vez que o culto começou, ele não pode mais ser interrompido. Uma vez que Deus me converteu para me santificar e está me santificando para me glorificar. Não tem mais como voltar atrás. A única maneira de alguém voltar atrás é se apostatar. É pela apostasia. Fora disso, não tem como voltar atrás. E muito crente, eu conheço muito crente que sofre, que entra em crise de personalidade, crise espiritual, crise emocional, vários tipos de crise. Por quê? Porque uma vez convertidos, ficam ainda tentando ser os donos da sua vida. Ficam ainda tentando ter a primazia na sua própria vida. Se você foi convertido para fazer a vontade de Deus, não mais a sua. E o crente que fica tentando ainda fazer a sua vontade, o seu sonho, o seu propósito, aquilo que ele encasquetou, como diz a pastora Elaine, né? Tá correndo atrás disso, a própria vaidade, correndo ainda atrás do vento, vai quebrar a cabeça, vai sofrer e, se ficar resistindo demais o plano de Deus para impor o seu plano, poderá até chegar à apostasia por causa disso. O Espírito Santo, já que essa pessoa não quer fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo sai. Se o Espírito Santo sair, vá. A Deus não sei. A apostasia apagou, extinguiu o Espírito Santo. Nós fomos convertidos por quê?
Porque antes da conversão não estávamos rendidos a Deus. Antes da conversão estávamos em rebeldia a Deus. Estávamos em desobediência a Deus. Fomos convertidos para sermos obedientes a Deus. Por isso a nossa santificação é levar cada pensamento nosso à obediência de Cristo Jesus. Como Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 10. Levar cada pensamento, cada ideia, cada sentimento, cada atitude, cada costume, cada ação. Porque antes de eu ser convertido, tudo isso era de um jeito. Depois da minha conversão, tudo isso agora tem que ser do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou não vai ser de jeito nenhum. Ou é do jeito de Deus, ou não vai ser de jeito nenhum. Vou repetir isso, viu? Ou é do jeito de Deus, ou não vai ser de jeito nenhum. Porque não prospera a vontade do homem sem Deus, não prospera. A vontade do homem sem Deus não terá sucesso. É por isso que o homem do Salmo número 1 medita na sua palavra de dia e de noite, para saber qual é a sua vontade e para obedecê-lo. E por isso, diz o versículo 3, ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Vai haver prosperidade em tudo que fizer, porque tudo que ele fizer vai fazer de acordo com os critérios da palavra que ele está meditando nela de dia e de noite. Amado, a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é o instrumento pela qual ele criou e sustenta o universo. Se você se submeter à palavra, o que você fizer em submissão a essa palavra, em obediência a Deus, vai prosperar. Mas se você tomar atitudes em rebeldia a essa palavra, contra essa palavra, pode ter certeza que o que você for fazer vai fracassar. Aí você pode até dizer assim, eu não acredito não. Não acredite. Não acredite. Mesmo você não acreditando, é isso que vai acontecer. Não importa se você acredita ou não. É sim, exatamente assim que acontece. Quem obedece à palavra de Deus acha sucesso nas coisas que vai fazer, porque em todas as suas atividades, em todas as suas atitudes, estarão impregnadas da obediência ao Senhor. Então ele vai prosperar. Mas se estiver impregnado de rebeldia a Deus, rebeldia à sua palavra, pode ter certeza que não vai levar a bom tempo. Vai levar a isso. Fracasso. Não só fracasso de uma ou outra coisa que a pessoa faz. Fracasso de... Porque uma coisa é fracassar em uma ou outra coisa. Mas outra coisa é fracassar como ser. Fracassar como pessoa. Fracassar. Quando estiver lá no caixão, todo mundo vai ter que dizer: fracassou. Tinha tudo para não fracassar. Quem não fracassa também morre. Se quando estiver no caixão, todo mundo vai dizer: louvado seja Deus pela vida dessa pessoa que nos deixou exemplo assim seguido. Que alguém que se deu bem na vida porque obedeceu a
Deus. Não por aí contra a palavra de Deus. Todos os dias fazendo dava na fé aquilo que achava mais reto. Se você ler o livro dos Juízes, que vem logo depois de Josué, você vai ver que havia períodos em que o povo de Deus tinha um juiz. Mas havia longos períodos de muitos anos, o livro de Juízes falava assim, sempre repete essa frase: naquele tempo não havia nenhum juiz em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Isso aqui é a definição de anarquia, onde cada um pensa que pode fazer a sua vontade, porque a sua vontade é a mais reta, é aquilo que mais deve fazer. E não quer nem saber qual é a vontade de Deus, porque o juiz era como pastor, tinha que ensinar ao povo qual era a vontade de Deus, baseado na sua palavra, como agir. Muito bem. O verdadeiro culto é a verdadeira adoração, é a verdadeira obediência. O culto começou na nossa conversão, não termina nunca mais. Não termina nunca mais. Ele vai progredindo para a glória. Isso é o culto a Deus. Tá? É até errado colocar horário de culto na porta das igrejas. Horário de culto. Não, isso não é culto. Isso aqui é horário da reunião. É o horário da nossa congregação. O culto, cada um está cultuando a Deus desde que foi convertido. Desde que foi convertido. Aí, a reunião, a congregação é a reunião dos adoradores. A reunião dos filhos de Deus. A reunião dos filhos obedientes a Deus, que na sua vida pessoal está obedecendo a Deus, está cultuando a Deus, está adorando a Deus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, e durante a semana se reúne com os outros irmãos que fazem a mesma coisa para juntos cultuarem a Deus, juntos orarem a Deus, juntos ouvirem a mesma palavra de Deus, serem fortalecidos por ela, alimentados, para quê? Para continuarem cultuando a Deus no decorrer das suas vidas, porque o culto é algo ininterrupto, o culto é algo incessante. Teve data de começar e não tem mais quando terminar, ele flui para a eternidade. E esse culto envolve o que nós estamos começando hoje a meditar. Orar faz parte do nosso culto a Deus. Orar faz parte da nossa obediência a Deus. Orar em obediência a Deus é adorar a Deus. Toda oração é uma adoração a Deus, se é uma oração baseada na obediência ao Senhor. Na obediência ao Senhor. E essa oração possui alguns elementos. Vamos ver um deles. Vamos ver vários deles durante esse mês. Mas abra logo no primeiro elemento que eu quero citar para vocês. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira Tessalonicenses 5, 17. Primeira Tessalonicenses 5, 17. Todos encontraram? Em português, geralmente nós temos aí 3 palavras. Orai sem cessar. Repita. Só as mulheres. Só os homens. Orai sem cessar. Todos juntos uma última vez? Orai sem cessar. Fácil decorar, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Há uma diferença desse texto em português para o texto grego.
quando Paulo escreveu, Tessalônica ficava na Macedônia, na Grécia Antiga, falavam grego. Paulo escreveu em grego. Em grego, Paulo não escreveu 3 palavras, mas 2 palavras. E o verbo orar não está no imperativo. Aqui na língua portuguesa está no imperativo, dando uma ordem. Orai. Orai sem cessar. Mas Paulo não escreveu no verbo imperativo. Paulo só escreveu 2 palavras, tá? Um advérbio e um verbo. O verbo orar e um advérbio. Em grego, Paulo escreveu adialeiptos proselreste. 2 palavras. Adialeiptos é uma palavra, proselreste é outra palavra. Adialeiptos, traduzido do grego para o português, é continuamente ou constantemente. E proselreste é o verbo orar, mas não está no imperativo. Está no particípio. Orando. Então a tradução correta desse versículo é constantemente orando ou continuamente orando. Aí os tradutores para o português acharam por bem colocar orai sem cessar. Mas Paulo escreveu literalmente, repita comigo, constantemente orando ou continuamente orando. Foi isso que Paulo escreveu. Tá? Continuamente orando. A oração tem a mesma definição que eu dei para vocês agora, de culto. Oração não é uma coisa que nós começamos e terminamos. Como a Nazaré fez aqui agora, né? Ela começou a orar e depois ela terminou de se amém e sentou. Mas ela continua em oração. E ela já estava antes. A oração não é apenas falar com Deus. Falar com Deus é um aspecto mínimo da oração. Agora, a oração não pode ser definida exclusivamente com o que é orar. Orar é falar com Deus. Não pode, porque senão, orar sem cessar, você vai ficar falando sem cessar. Você não vai poder calar nunca mais. Falando. E Jesus disse até uma coisa muito interessante em Mateus, vamos ver? Mateus capítulo 6, que é um capítulo que vamos estudar bastante aqui sobre a oração. Ele diz algumas coisas, que devem fazer parte da oração e outras que não devem fazer parte. Mateus 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Tá? Quem são esses hipócritas? Gente que ora. Muita gente que ora é hipócrita. Tá? Não ser como eles. Por quê? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para quê? Esse para que é interessante. Para serem vistos dos homens. Jesus está falando de pessoas que gostam de orar para passar para os outros a impressão de que é um grande homem de oração. Para passar para os outros a impressão de que é uma grande mulher de oração. Para passar para os outros uma imagem. Essas pessoas, elas têm problema com a sua autoimagem. Tá? Elas têm problemas. Geralmente, uma das coisas que o pecado trouxe para o ser humano foi com vários tipos de complexos. E um dos complexos que as pessoas têm é complexo de aceitação. Elas querem ser aceitas pelos outros. Isso desde criança. A
criança, quando começa a sentir isso, começa a querer fazer gracinha para o pai ver, para a mãe ver e para aplaudir. Para aplaudir, para receber um louvor, para receber um elogio. Fica querendo elogio. A gente já viu muito isso. Né? O Pedrinho mostra o desenho dele lá para a professora, olha para os meus exemplos. Que bonito, Pedrinho. Aí vem o Joãozinho, e o meu. Vem a Mariazinha, e o meu. O meu também está bonito. Todos querem ter reconhecimento, todos querem receber elogio. Isso é uma coisa que vem do pecado. Querem receber louvor. Jesus disse que tem gente que ora para isso. Para que todo mundo reconheça. Oh, aquela pessoa é de fato uma pessoa de oração, hein? Oh, que homem de oração! Oh, que mulher de oração! Jesus fala assim, não ore por isso. Não ore por isso. Não faça isso. Ele continua. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Em outras palavras, já receberam o que queriam. Porque o que eles queriam era ser reconhecidos pelos homens. Então tá bom, já são. Só não são reconhecidos por quem? Por Deus. Tu, porém, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está falando aqui de um aspecto muito importante que eu vou falar também durante a oração, do aspecto pessoal da oração. A oração tem dois aspectos nesse sentido. Tem o aspecto pessoal e o aspecto comunitário. Quando nós oramos na congregação, esse é o aspecto comunitário da oração. Nós estamos aqui para orar juntos. Mas quando não estamos aqui, estamos cada um na nossa casa, ou sozinhos no nosso carro, ou em algum lugar. Jesus citou o quarto aqui, mas pode ser qualquer lugar. Qualquer lugar onde você esteja sós, que você possa estar, então, falando, orando, se comunicando com o Senhor, tá? É a oração pessoal. E orando, que não fazer? Não useis de vãs repetições como os gentios. Tá? Como os gentios. Tem duas coisas nesse versículo 7. Duas coisas, não uma só. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem duas coisas no versículo 7. A repetição ou a multiplicação. Ou a repetição de palavras, ou a multiplicação de palavras. Geralmente, quando fala de repetição de palavras, a gente lembra dos católicos, que transformaram as orações em rezas, ficam repetindo o Pai Nosso, repetindo a Ave Maria, repetindo o seu tema. São repetições. Jesus chama isso de repetições vãs. Por outro lado, nós protestantes, muitas vezes, achamos que é pela multiplicação das palavras. Orar muito, orar muito. A gente começa a orar, né? E ora, meia hora orando, e ao Senhor, e isso e aquilo. E fica tentando argumentar com Deus, achar palavra diferente, achar alguma coisa para argumentar, como se precisasse convencer a Deus através da oração para Deus fazer alguma coisa. É errado. As duas coisas são erradas. As repetições são erradas. A multiplicação de palavras. Então, orar sem cessar, ficar falando sem cessar, então isso não é oração. Temos que entender que é oração. Tá? Jesus diz no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade,
antes que lhe peçais. O que Jesus está dizendo aqui, Davi disse lá no Salmo 139. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 139. Estou já acabando a nossa introdução, tá? Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Repitam vocês. Aleluia. Nós não oramos para dar a Deus alguma informação que Ele não sabe. Assim, eu estou orando aqui, porque às vezes eu penso nisso ainda, né? Então eu quero dizer para o Senhor que está acontecendo isso aqui. Desculpe, eu não sabia. Não há nada. Nós não temos que informar nada. Não oramos para informar a Deus qualquer coisa. Se a nossa oração for para informar qualquer coisa a Deus, não precisamos orar. Não precisamos nem falar com Ele. Ele sabe. Ele já conhece. Som da mente dos corações. Então, o que significa realmente a oração? Porque temos que constantemente estar em oração. Nós vamos ver sábado, não perca no próximo sábado, 7h30, continuaremos a partir daqui, de onde nós paramos. Glória a Deus. Amados, o Senhor tem colocado no meu coração que esse mês de agosto será de um grande crescimento espiritual pessoal. Não falte uma dessas aulas. Muitos irmãos que faltaram hoje não deveriam ter faltado, tá? Não, vocês vieram, estão de parabéns. Não faltem. Tome como um compromisso, tá? Um curso sério que o Senhor está dando para você. Porque é da vontade de Deus que aprendemos a orar cada vez de maneira mais obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por estar nos ensinando a orar. O que devemos fazer nas nossas orações. O que não devemos fazer. O que devemos evitar. Senhor, nós queremos aprender a orar te agradar. Da maneira como o Senhor estabeleceu as sagradas. Ensina, Jesus. Ensina-nos, Espírito Santo. Nós estaremos em total obediência ao Senhor. Bendito seja teu Deus. A ti toda a glória, toda a glória. Eu te louvo por cada um desses que vieram hoje, Senhor. Colocaram as suas vidas na tua presença. Tu conheces as necessidades de cada um. Tu sabes onde e como tocar em cada um. Tu és poderoso para suprir a cada uma das suas necessidades. Em Cristo Jesus. Toca-nos, Senhor, conduz-nos verdadeiramente a ser os adoradores que adoram o Pai, Espírito, verdade, em amorosa obediência. Nós pedimos em Jesus. Entregamos a Ti nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Entrega-te, cada criança dessa igreja, cada criança dessa ensina, Senhor Deus, nesses dias,
essas famílias fiquem em paz, que teu plano se realize de cada vez, que a tua vontade seja estabelecida nessas vidas. Entregamos a ti também nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que tudo que recebemos procede do Senhor. E através dos nossos dízimos e ofertas, nós queremos dizer no reino espiritual que nós dependemos do Senhor. É o Senhor quem tudo providencia para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico ao Senhor. Enquanto cantamos, quem for trazer o seu dízimo hoje, ou a sua oferta, faça isso em nome do Senhor Jesus. Glória.